Sejam todos bem-vindos a este podcast cheio de sucesso. É com muita alegria, né, que hoje nós estamos iniciando, né, o nosso primeiro episódio desse podcast, Contabilizando Histórias de Sucesso. Nós queremos, com esse podcast, trazer aqui resultados que inspiram, né? Queremos trazer empreendedores, empresários, para mostrar suas histórias, inspirar você, empresário, você que deseja empreender. Nós vamos falar muito aqui sobre negócios, sobre empresas, sobre sucesso, trazer histórias para te motivar, para querer ir mais além, para querer deslanchar cada vez mais e obter todo o sucesso que você é capaz de conseguir. Esse podcast ele surgiu através de uma mentoria, onde eu participo, e veio como essa inspiração, né, de trazer conhecimento às pessoas, trazer oportunidade. A gente nunca pode parar de querer aprender, de buscar conhecimento. Isso é fundamental, especialmente no mundo dos negócios. Essa semana eu vi a notícia que em 2023 foram abertos mais de 3 milhões de empreendimentos. Mais da metade desses negócios fecharam até agora, julho de 2024. Mas nós não queremos isso. Nós queremos que você que abriu seu negócio, você que deseja abrir sua empresa, você cresça cada vez mais, você obtenha muito sucesso. E é por isso que nós criamos o podcast Contabilizando Histórias de Sucesso. É por isso que nós estamos aqui, querendo trazer a oportunidade para você aprender. Vamos trazer para cá verdadeiras aulas, onde você possa tirar insights, aprendizados, inspirações, para que você cresça cada vez mais. Modifique, melhore seu jeito de pensar. E hoje, né, neste primeiro episódio, eu queria começar com uma história bem saborosa. Vamos falar de comida. Ela é saborosa, recheada de muito protagonismo, né? Uma história sensacional. Eu já escutei essa história antes, mas eu tinha certeza que vocês também precisavam ouvir essa história. Eu tinha certeza que essa história de sucesso também precisa alcançar outras pessoas. E uma história que ainda vai voar cada vez mais alto, tenho certeza. Mas sabe por quê? Porque ele tem coragem, né? Ele é determinado para correr atrás dos seus sonhos. E hoje eu trago aqui para vocês Joaldo Moreira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana Heloísa. Quero dizer da minha gratidão, da minha felicidade de estar aqui nesse podcast hoje junto com vocês. Parabenizar pela desenvoltura de tudo isso, né? Porque eu tenho certeza que isso vai contribuir positivamente na vida de outras pessoas, impactar. E eu estar sendo a primeira pessoa nesse podcast, para mim, é uma honra muito grande, uma satisfação enorme, mas também uma responsabilidade muito grande, né? Espero conseguir suprir a expectativa, conseguir contar a minha história, fatos reais mesmo, que realmente aconteceu. Eu sou bem, as minhas palavras são bem curtas, eu sou bem direto no assunto, né? E assim, estou muito grato, estou muito feliz por estar aqui com Mas vocês. o bom é isso, né? A ideia de um podcast é diferente de uma aula, porque a Sim, gente está aqui num bate-papo que as pessoas podem estar em casa assistindo, às vezes até trabalhando mesmo, ouvindo de uma forma descontraída, contando essas histórias, né? Então, a gratidão é nossa, né? Por você ter topado esse convite e aceitado o convite de estar aqui, de dividir um pouco da sua história, né? Abrir as portas da sua empresa um pouco para nós. Mas me conta, né? O que é a sua empresa? O que é que você faz? bem, nós somos os pastéis Habib, né? A gente é uma distribuidora de massas, no geral, mas o nosso foco principal, o nosso principal produto principal é o pastel de Tangará, né? Eu sou um dos distribuidores do pastel de Tangará. Pastel de Tangará que hoje é patrimônio imaterial do Estado, no Estado é muito conhecido, e nós somos representantes desse nome, somos os responsáveis por levar esse nome
o Rio Grande do Norte e até para fora do estado. A gente já teve em São Paulo no Encontro de Pasteleiros. Aqui no Rio Grande do Norte nós somos muito conhecidos, porém em outros estados as pessoas não conhecem muito bem. E é uma das missões da minha empresa, é levar o nome do pastel do Tangará além do Rio Grande do Norte, né? E a gente já teve encontros de pasteleiros fora e estamos aí levando essa marca. Então a gente não distribui só pastel, a gente distribui massas, mas o nosso foco principal, a nossa distribuição principal é os pastéis de Tangará. A gente distribui para lanchonetes, para padarias, pastelarias, para supermercados. A gente é muito forte nos supermercados. Somos parceiros há mais de 3 anos do Rede Mais, que é uma rede que assim abriu as portas para mim, me deu uma oportunidade gigante. E nós somos isso. Somos a Abib, os pastéis Abib, responsável por distribuir o pastel do Tangará e várias massas. É muito interessante essa história, né, do pastel de Tangará que se tornou esse patrimônio imaterial, né, Isso. do nosso estado e que com certeza isso vai crescer cada vez mais, né? Como eu disse, é uma história de sucesso que ainda vai voar cada vez mais alto. Para quem não é aqui da região, né, o pastel de Tangará é muito famoso e E muito muito gostoso. gostoso. É verdade. Mas, Joaldo, nos conta, como é que tudo começou? Vamos lá. É uma história meio longa, né? Eu comecei no ramo de pastel em 2010. Antes de começar no ramo de pastel, eu trabalhei no restaurante Veneza em 2005, né? Já são o quê? 19 anos, se não me engano, que eu trabalho no ramo de pastel. Trabalhei no restaurante Veneza, um restaurante tradicional. É parada obrigatória ainda do pessoal que passa do Seridó, como o pastel é um restaurante desde 1969. Então, a dona de lá, a dona Caterine, e no tempo Robson Cortez, eles me deram a oportunidade de produzir o pastel Tangará. Eu não sabia de nada, trabalhava como servente e foi lá que começou a história com o pastel, né? Trabalhei lá, aprendi. Em 2007, 2008 eu fui para Natal, trabalhei um período em Natal. 2009 eu retornei para Tangará, trabalhei lá novamente no Veneza. Em 2010, em abril de 2010, nasceu o desejo de empreender no meu coração. Eu sempre fui aquela pessoa meio insatisfeita, não de ingratidão, mas insatisfeita. Eu queria mais, queria alcançar mais. Eu não tinha um engajamento muito grande nas empresas que eu trabalhava, porque era como se eu me sentisse preso. Eu sentia que dentro de mim existia algo. E quando foi um dia, eu pensei, cara, eu vou empreender. E eu fiz os cálculos, eu me lembro como hoje que eu fiz os cálculos seguintes: se eu conseguisse vender uma quantidade de salgados por dia, de pastéis por dia, eu faria um salário e na mente de quem vai empreender, eu vou ser livre, né? Eu vou trabalhar para mim, vou ser dono do meu Certeza. próprio tempo. Então eu mapeei lá em Tangará o que é que as pessoas vendiam, o que é que os pasteleiros vendiam, então eles vendiam os pastéis de carne, queijo e frango. Quando eu vim de Natal, eu vim com a receita de carne de sol com nata que eu aprendi. Eu sou muito grato a ele, a Flávio, que ele era cozinheiro da Hora do Pão e nós trabalhamos junto na Hora do Pão. E eu aprendi essa receita de carne com nata e na hora veio o insight, né? Eu sou muito de ideias, insight. Quando eu tenho um insight, uma ideia, eu noto para mim não esquecer. Por isso que eu falei do podcast, dele trazer esses insights, né, para Sim, as pessoas, né? Então, se você está assistindo, pega um caderninho, anota anota. os insights para não perder e não deixar a oportunidade passar, né? Sim, porque eu até há certo tempo eu achava que eu era doido, porque eu tive insight de 3 horas da manhã, acordei 3 horas da manhã e eu, cara, eu vou escrever isso aqui. Mas não vou dizer a ninguém não, porque senão o povo vão achar que eu sou louco, né? E eu notava, e o que eu notei de 3 horas da manhã, em alguns momentos, aconteceu futuramente. Então, eu tive esse insight de iniciar o pastel e veio o insight da carne com nata, e eu fiz a pesquisa de mercado em Tangará, tem muitos pasteleiros antigos, né? Pessoas que vinham da história do pastel. Eu, por ser novo e uma empresa nova, as pessoas não iam comprar pastel de carne, queijo e frango a mim. Isso eu sabia. Não gerava credibilidade. Credibilidade. Então eu fiz o recheio de carne com nata e comecei a apresentar para as pessoas. Eu sou o criador do recheio de carne com nata do pastel de Tangará. Olha aí. E isso é uma das coisas. Ó, duas coisas que você falou aí, eu já tiro aqui, né? De insights, Sim, né? É, existem sim pessoas que nascem com esse comportamento empreendedor de querer sair dessa zona de conforto, mas tem gente que sim, não, que precisa buscar melhorar essas habilidades empreendedoras, né? sim, E aí, outra coisa é esses insights, é esse diferencial de sim. saber que eu quero abrir um negócio, mas não é somente abrir e esperar que meu cliente venha, mas eu tenho que atrair ele com algo diferente. E você buscou aí um recheio, né, de carne de sol com nata. Recheio de carne só com nata. Eu fiz os primeiros pastéis e eu me lembro da primeira entrega, eu tenho até notado, foi 47 salgados ao todo. Eu fiz os salgados e fui levar
Antes eu apresentei pro pessoal, o pessoal meio duvidoso, não, carne com nata. Hoje é o pastel que mais se vende em Tangará. Todas as pastelarias elas foram obrigadas a fazer o pastel de carne só com nata no futuro, porque eu criei o pastel de carne com nata, então todo mundo teve que aderir, porque foi muito. Mas no início ninguém acreditava, né? As pessoas, carne com nata, e eu fiz o seguinte: você vai ficar com pastel, se você vender, você me paga, se não, não tem problema. À noite eu passo aqui para ver, né? E comecei com uma entrega pouca. Eu comecei na cozinha da minha mãe, comecei com um cilindro de mesa. Quem é pasteleiro sabe que é um cilindro manual que você cilindra a massa na mão. Eu cilindrava massa, eu acredito, sei lá, 30 massas, eu passava 2 horas para cilindrar a massa com aquele cuidado todo e ia entregar, né? Muito Então, no caso, difícil. você já entregava, você não tinha um ponto seu, você Não, não. entregava, já começou com essa ideia Isso. de Eu distribuição, né? sempre fui muito forte nessa questão de distribuição, porque eu aprendi lá, depois eu vou contar sobre isso, Sim, aprendi que a gente não é bom em tudo, então a gente tem que pegar o que é isso, bom e explorar o que é bom. Porque tem, perfeito. tem momentos que vai ter como você pegar o que você é fraco e estudar e desenvolver aquela habilidade, mas existem momentos que não tem como, então você tem que mirar no que você é bom. Então eu era bom na distribuição, em operação, em fazer o produto, né? Trabalhei em grandes operações, então eu sou bom em fazer o produto e distribuir o produto. E escalar, eu manjo muito disso. Então, eu fiz o produto e comecei a distribuir. Primeiro dia eu entreguei 47, no segundo já passou para 210. Uau! Eu fui de noite, isso com capital, zero de capital, na verdade, que eu peguei a rescisão, que eu saí da padaria, peguei a rescisão contratual lá, não deu para comprar quase É nada. isso, é uma pergunta que sempre me fazem, sabia? Sim, Ana, eu quero abrir um negócio, quanto é que eu preciso? Eu digo, depende. Depende do seu negócio, depende. depende da sua situação, né, que Isso. você está. Depende da situação que você tá. Eu sempre digo, eu tenho até uns vídeos no meu Instagram que eu digo, você começa com o que você tem Tem. fazendo o que dá para fazer. Exatamente. Ah, hoje eu só tenho a frigideira da minha mãe. Frita na frigideira da sua mãe. Futuramente você vai poder comprar um tacho do tamanho do mundo. Perfeito. Se for, mas aí eu comecei nesse formato, na cozinha da minha mãe, com a geladeira da minha mãe, usando a cozinha dela, usando a geladeira, usando tudo. Era uma bagunça grande, mas aí eles me deram abriram esse espaço para mim também. Minha família abriu e abriu esse espaço e meu irmão era o meu entregador. Eu comprei uma bicicleta. Quando eu comprei a bicicleta, eu fiquei sem dinheiro e descapitalizado. No dia seguinte, eu comprei a bicicleta, se não me engano, foi uns R$ 15. Essa bicicleta faz tempo, né? Lá em 2010. A bicicleta saía correndo de minuto em minuto. Meu irmão chegava lá para entregar, eu ainda lembro, ele chegava com a mão cheia de graxa. Aí, pô, não dá mais não, tem que ajeitar essa bicicleta. Mas assim, no início, meu amigo, ou eu ajeitava a bicicleta ou eu comprava o material. Então é ralado. A vida, eu costumo dizer que a vida ela é real, não é ideal. O ideal era que eu começasse gigante, mas eu não tenho condições. Então eu tive que começar. Pastel de carne com nata. E eu fui trilhando nessa questão do pastel de carne com nata. E essa é uma das grandes ideias de trazer esse podcast, que é para as pessoas verem isso. Porque as A pessoas, às vezes, realidade. querem encontrar a situação perfeita para Sim, começar a empreender, sim. querem estar tudo brilhando, perfeito, na mais perfeita ordem para começar. Mas nem sempre é assim. Não, Quando a gente vê uma pessoa já com sua história de sucesso bem estabelecida, às vezes a gente olha e diz, ah, fulano teve sorte. Não, isso. muitas vezes é construída, essa É. sorte, Essa sorte né, é é construída construída. diariamente. E Diariamente. é preciso, foi uma das coisas que eu falei, é preciso ter coragem, né? Essa Isso. determinação em querer Em realmente. querer, iniciar. Eu vou fazer com que tem da maneira que der. E nesse com que tem da maneira que der, eu vou dar o meu melhor, né? Porque tem gente que tem tudo, mas E não, ainda não dá o e não dá o melhor. melhor. Então, se você tem poucas ferramentas ao seu acesso, mas você dá o melhor, você faz com amor, aquilo ali sai muito bacana. Então, começamos a distribuir. Lá na BR, entregamos a Sassamutema, que era uma lanchonete muito tradicional lá, entregamos depois a Zélia na rodoviária e assim fomos crescendo. A Salvinho, que é o restaurante Alvorada, no início ele pegou muito salgado comigo, pegava muito folhado de carne com nata, porque como eu sou da área de panificação, eu sou um pasteleiro da área de panificação. Existe pasteleiro que ele é especialista somente O em pastel. pastel. Eu sou pasteleiro da área de panificação, então eu faço pastel, mas minha especialidade é mais massa especial, pão especial, folhados. Então nisso eu comecei a nichar. Não foi só o pastel de carne com nata. O cliente que eu pegava com pastel de carne com nata, a venda era pouca, porque não tinha muita venda Não no tem muito início, conhecimento, né, não tinha sobre muito isso. conhecimento, mas tinha um produto que eles conheciam que era a fraldinha, um folhado, aí eu agregava junto com o Sim, pastel de carne com nata, né? sim. E vários tipos de salgado. Entregava nessa trajetória também. Então, o início foi mais ou menos assim.
Foi nesse formato que eu comecei. E aí já foi sucesso a partir daí. Foi nada. A gente foi crescendo até 2012. Em 2012 apareceu a Telex Free, Sim. essa abençoada que eu não esqueço nunca dela, porque ela marcou a minha história. E eu indo, já ia crescendo, alavancando, e eu quebrei, eu investi. E na realidade, eu me dediquei à Telex Free, esqueci Do negócio. do meu negócio, né? Então, nessa mudança, quando ela fechou, eu quebrei. Eu fiquei falido, sem nada, sem nada. Mas isso aconteceu com É, muita gente naquela época, né? isso. Muita Mas gente. aí eu tenho conhecimento com o Rufino, que é um confeiteiro, ele é professor do Senai em Natal, e ele tem muita confiança na minha produção. Eu liguei para ele, Rufino, deu errado aqui para mim, arruma um serviço aí para mim, porque eu tô devendo muito, tô muito apertado aqui, aperreado. Como eu abandonei, eu não tenho mais cliente, eu tinha muito pouco cliente, não dava para sustentar meu negócio, então eu ficava trabalhando em Natal. O Fino arrumou um emprego para mim num supermercado, que era Nova Vida. Inclusive, esses dias eu fui visitar o Nova Vida, eu vendo ao supermercado hoje, hoje ele se transformou em Seu Supercop. cliente. O Supercop lá, o Nova Vida que eu trabalhei no período que eu quebrei, eu fui fazer uma visita esses dias aos clientes em Natal, né? Porque eu sou supervisor e vendedor da minha loja. Então, tem clientes que eu pego pela internet, pelo WhatsApp, que eu nem Conheço conheço. pessoalmente. Isso, aí eu peguei a minha lista de clientes e fui fazer uma visita. Supercopa Neópolis foi onde eu trabalhei no período que eu estava quebrado. Quando cheguei Olha. lá, tinha um monte de colaborador lá ainda, daquela época que me conheceu. Você trabalhou aqui, não foi? Eu digo, trabalhei em 2000 foi lá 2012. Olha, mais uma É. coisa importante aí na sua história, o network, né? E isso, o network. O Rufino, ele foi a peça-chave para me levar para Natal, para mim começar a trabalhar e começar a me reerguer. Então, eu comecei a trabalhar e comecei a reerguer. 2012, eu comecei a me reerguer. Comecei a trabalhar em 2013. Quando vai chegando perto de 2014, aí na indústria, né? E todo pasteleiro em Tangará, eu não sei, eu acredito que todo pasteleiro em Tangará que fabrica, porque lá em Tangará tem muitas pastelarias. A gente vê só aquelas da BR e diz que é muita, né? E ainda tem mais, não Ainda tem? tem mais. A gente fez um encontro um dia, a gente ia fazer o terceiro Festival do Pastel, junto com o Sebrae, e lá na lista, no dia da reunião, tinha 30 pessoas. Uau, ou seja, 30 empreendimentos de pastéis 30 em Tangará. empreendimentos de pastel em Tangará. Na BR, muita gente pega com pessoas que têm uma Tangará fabricazinha. tem em média quantos habitantes? Só pra gente ter 14 uma ideia. mil. 14 mil. E tem 30 pasteleiros. E Olha a só. BR é repleta, de uma ponta a outra é pastel. Então, é, 2014, 2013 para 2014, eu já começando a crescer novamente. Aí eu digo, vou abrir uma pastelaria na BR. Porque lá é que vai ser o O tiro centro. o centro. Porque o empreendedor, eu não sei se isso só acontece comigo, eu acredito que acontece com todo mundo. A gente sempre é inquieto, querendo mais, né? E tem momentos que você não tem ferramentas. Hoje eu estudo, hoje eu faço uma análise que se realmente aquilo dá, mas antigamente eu não tinha essa percepção, era na doida mesmo. Então, eu tentei abrir essa pastelaria lá, na BR. Minha mulher tinha feito um empréstimo de 10 mil reais, que ela é funcionária pública, e esse empréstimo, meu amigo, isso foi uma dor de cabeça tão grande durante muito tempo. Ela fez o empréstimo, me deu dinheiro e eu comprei um carro. Para mim, fazer minhas entregas. Sim, sim. Lá, quando eu ia crescendo. Aí eu botei na cabeça, eu vendi o carro, comprei um carro mais fraco, um Santana, eu vendi o carro, peguei o dinheiro e investi na pastelaria da BR. Eu não passei 3 meses com a pastelaria da BR, eu quebrei de novo. Fechou de novo. Fechei de novo. E essa vez eu costumo dizer que foi a pior fechada da minha vida, foi a pior quebrada, porque eu fiquei devendo muito em Tangará e sem credibilidade no mercado, recém-casado, então juntou muita coisa com a recém-separação dos meus pais. Meu amigo, foi um momento, eu acredito que se vier outro momento, vindo alguns momentos difíceis na frente, eu supero. Se eu superei aquele, O resto é o fichinha. resto é fichinha. Ei, mas É, isso é uma coisa interessante, sabe, Joaldo? Porque assim, quantas vezes as pessoas param na primeira dificuldade, sim, né? é E isso. você já não contou só um aí, né? Já contei duas. É, mas para você ver o quanto a gente não pode parar Não, diante das dificuldades. Por isso que eu falei da coragem, de ser determinada, de correr atrás, de buscar, de querer realmente enfrentar. Porque sim, talvez se você tivesse parado lá, né? Ah, não é vou mais isso. tentar porque eu já quebrei 2 vezes e isso não vai dar certo. Mas é preciso muitas vezes encontrar o jeito certo de O jeito agir. certo de agir, de conduzir a coisa, né? E eu quebrei, fechei, vim morar em São Bento do Trairi, né? Atualmente, minha fábrica é em Tangará, mas eu moro em São Bento do Trairi porque minha Sim. esposa
é efetiva lá, então a gente já tem 3 filhos, então fica melhor de morar lá. Quando eu fui para São Bento do Trairi, eu fui quebrado. Da pior maneira que um cidadão pode sair da cidade, com vergonha até de voltar na cidade, né? Devendo e triste. Assim, você fica que meio que depressivo, né? Sim, Porque sim. depressivo é um comportamento onde você tá esmurecido. Eu esmureci mesmo, eu fiquei totalmente decepcionado. Eu me decepcionava antigamente com as coisas, com as pessoas, com as coisas, né? Eu não olhava para mim para me culpar. Onde foi que eu errei? O Sim. que foi que eu deixei de fazer? Ou o que foi que eu fiz sem pensar que me levou a ter esse resultado, a E isso quebrar? é um ponto também interessante quando a gente fala do empreendedorismo, porque muitas vezes a gente só culpa o sistema, só culpa o Isso, mercado, só culpa as as circunstâncias. circunstâncias. Mas a gente também tem que parar para Isso, olhar o que é que eu posso fazer de diferente, né? sim. Culpa as circunstâncias, culpa o governo, culpa o Isso. produto, culpa tudo e não olha para Culpa si. até o cliente. Culpa o cliente, que os clientes. Mas onde é que eu tô errando, né? Eu não... Isso. E quando eu quebrei, fui morar em São Bento, fiquei lá um período de tempo. Mas nessa quebrada eu ainda tenho um cilindro, eu tenho uns equipamentos e a casa lá. Eu sempre entreguei uma massa a uma pessoa lá em São Bento que eu entrego até hoje. Minha cliente, Hilda Lanches, ela pega massa comigo até hoje. E eu ia para Tangará, fazia essa massa. Eu ia na segunda-feira cedinho, fazia a massa, trazia e entregava na lanchonete dela. Então isso foi me dando sustentabilidade. Morei em São Bento um bocado de tempo de aluguel, né? E quebrado lá, e procurando, e a mente sempre procurando, o que é que eu vou fazer, o que é que eu posso fazer. Lá em São Bento ainda, eu abri uma padariazinha. Sim. Arrumei umas máquinas, tudo, né, arrumei daqui, dali, me movimentei e abri. E lá também, assim, lá eu fechei, eu não digo que nem aqui não deu certo. Lá não teve como dar continuidade, porque o público era muito pequeno e também eu estava descapitalizado, né? Sim. Então eu fechei lá a padaria também, em São Bento do Trairi. Mas é, já tive essa padaria, já abri esse outro negócio lá em Tangará, a pastelaria da BR que quebrei. Fechei essa padaria e continuei. Aí eu abri um carrinho de coxinha, que eu vendi aqui no centro de Santa Sim. Cruz. Lembro demais. Vocês lembram? E em 2016 eu tinha um carrinho de coxinha. Eu disse, pronto, agora é hora da vez. Eu costumo dizer que eu era insistente. Eu fazia do mesmo jeito, e na minha mente eu ia ter resultado diferente. Não existe isso. Se você é insistente, você vai ter o mesmo resultado. Pode fazer o que for, mas se você insiste, faz a coisa do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. Abri esse carrinho de coxinha e as coisas andando muito difícil. Com Santana, eu morava de aluguel. O aluguel, R$ 150. Eu atrasei esse aluguel. Chegava a atrasar o aluguel. Um Santana com 4 pneus lisos, que se ele não podia nem ver um espinho, a 2 quilômetros de distância, o bicho já secava o pneu aqui já. Nessa trajetória e com o carrinho de coxinha aqui em Santa Sim. Cruz, né? Nesse carrinho de coxinha, eu procurei Ana Nery lá no Sebrae, né? Cheguei lá no Sebrae, mostrar a ela a estrutura. Só que eu cheguei lá no Sebrae, foi incrível esse dia, foi um momento bem, foi onde tudo aconteceu assim, foi aquele estalo, né? Eu digo que Sim. foi o A boom. virada de chave. Isso, a virada de chave, eu digo que foi o boom da vida. Eu vinha no meu Santana, inclusive hoje eu estava me lembrando quando eu vim para cá, quando eu cheguei numa região ali, eu atrasado o aluguel, o carro com os pneus lisos, sem condições de nada, e eu questionei a Deus, né? Senhor, será que eu vou viver a minha vida inteira nessa situação? Eu já tenho meu primeiro filho, é isso. Eu não aguento mais essa. Eu disse lá no caminho, eu não aguento mais essa vida, não. Senhor. Não aguento, não. É difícil demais viver assim. Quando eu chego lá no Sebrae, para mostrar o carrinho de coxinha, como era que ia Todo funcionar, entusiasmado. todo entusiasmado, a gente não conversa, que a Ana Nery, ela é muito comunicativa. Se ela for vender um produto, meu amigo, ela consegue apresentar todos os valores do produto na comunicação dela e dizer, para você sair, Pra, não, eu preciso disso aí. convicto de que precisa. Convicto de que você precisa. Ela tem esse potencial. E nesse dia, eu cheguei lá reclamando do governo, das pessoas, da família, da esposa, de tudo. E ela escutou, ela é muito, né, de ouvir, escutou. E quando parou de me escutar, ela disse: Pronto, Roda, agora eu vou lhe apresentar o Empretec, né, que é um curso do Sebrae, que é sensacional. E eu queria dizer uma coisa a você, fazer umas comparações aqui. Ela fez a comparação foi que foi o estalo. Ela disse: Olha, se você observar, lá em Tangará, que eu falando de pastel, né? Sim. Lá em Tangará tem 3 pastelarias. Tem uma que está ganhando, tem uma que está perdendo
e tem uma que está empatando. Quer ver, você deu uma analisada. E eu fui lá, dei uma analisada, e realmente tinha eu perdendo, quebrado, tinha alguém empatando e tinha um cara gigante, né? Pastelaria Tangará, que é do início da cidade, até hoje o cara é muito gigante. Sim, No mesmo período, olha só, no mesmo período, vendendo o mesmo produto, com o mesmo governo, e o que difere disso? Talvez seja a perfeito. atitude. Eles estão fazendo algo que você não esteja. E no Empretec, você vai descobrir suas características, seus comportamentos. Eu digo, pronto, então é esse negócio aí que eu Que eu quero. quero. Eu preciso disso. E eu saí de lá com isso na minha cabeça, eu tenho isso na minha cabeça até hoje. Eu não consigo tirar. E se você observar, Santa Cruz tem 3 farmácias, tem uma que está abrindo, tem uma que está gigante e tem uma que está fechando. Isso. No mesmo período, vendendo o mesmo produto, Nas mesmas nas circunstâncias. mesmas circunstâncias. E esse é um outro ponto que a gente sempre traz. Buscar conhecimento, buscar pessoas que lhe abram os olhos muitas Sim, vezes. Sabe o que é que eu vejo, Joaldo? Que muitas vezes as pessoas não querem, acham que não precisam, que já são autossuficientes e não precisam buscar conhecimento, não precisam aprender mais. justo. O Eu, jeito como faz dá certo, eu sei fazer, eu sei me resolver. Mas muitas sim, vezes a gente precisa de um olhar externo, como foi o seu caso, para isso. poder abrir os seus olhos, né? E de alguém que diga na sua cara Isso, mesmo, a sabe? verdade, A né? verdade. Hoje eu tenho mais pessoas ao meu redor e eu procuro que me digam a verdade do que pessoas para dar tapa nas minhas costas. Porque eu era esse cara, eu era o dono, eu sabia de tudo, eu era um mega inteligente, e as pessoas diziam isso. Até um dia, cara, você é muito inteligente. Eu, cara, eu sou não. Que inteligência é essa que não me traz resultado de nada? Que adianta eu ser um cara que aprende as coisas ligeiro, eu cresço, mas cadê o resultado? Cadê o resultado na família? Cadê o resultado financeiro? Que inteligência é essa? Sim, Essa inteligência ela não está me gerando resultado. Não, sou não, discordo de você. Eu preciso aprender mais. E desse dia que eu saí de lá da sala de Ana Nery, do Sebrae, eu saí decidido. Eu nunca mais invisto em uma máquina, em nada, no meu comércio, no meu negócio, antes de eu investir em mim. perfeito. O que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso fazer? O que é Haroldo, né? É um cara muito amigo meu. Todos os pasteleiros eu me dou muito bem com todos. O que Maravilha. Haroldo tá fazendo que eu não tô fazendo? Não com olhar de ambição nem de ganância, mas o que ele tá fazendo? O Aprender, que ele né? pode me ensinar? Então, daí em diante, aí eu fiz Empretec, aí tudo que fosse de desenvolvimento pessoal, eu migrei. Virou a chave. Eu costumo dizer que quando vira a chave, nem sempre o carro anda. A virada de chave, às vezes, o carro pegou. Mas aí vai precisar de um tempo você plantando para o carro começar a andar. A minha Isso. chácara virou, eu lembro o momento, eu lembro o escritório, eu lembro aonde a gente estava, e hoje ela me acompanha pelo Sim. SBDC, né? Eu tenho essa honra, graças a Deus, de ela estar lá na minha empresa e dando aquele feedback que eu gosto, né? Joda, a Ou gente. seja, a gente vai chegar mais lá na frente. Você Sim, cresceu, mas você ainda busca recursos de constantemente, aprendizado, busca constantemente. recursos de consultorias, de Sim, mentorias para poder crescer cada vez mais. sim, Porque às vezes a gente não pode se estagnar ali naquele conhecimento, né? sim, não. Então a gente tem que buscar cada vez mais. Buscar conhecimento, trazer pessoas que saibam daquilo que você não sabe para dentro da sua empresa. Hoje, atualmente, eu estou com consultoria de gestão de processo, gestão de logística. Aí eu sou bom em operação, mas tem alguém melhor do que eu. Eu tenho na minha cabeça que sempre vai ter alguém que eu possa ensinar, mas vai ter alguém que eu possa aprender. Perfeito, Então, exatamente. é, ensinando aquilo que eu sei, porque eu acredito muito que o universo, a gente não vê, eu tenho na minha mente que nós não viemos aqui na Terra só para pagar boleto, não. A gente tem que contribuir, e Isso. contribuir com o próximo. Então, E isso é algo muito interessante, sabe, Joaldo? Porque muitas vezes a gente quer só o sucesso pra gente, mas a gente tem que entender que para que a gente cresça, muitos vão crescer ao nosso redor. Eu sim, preciso estar perto de pessoas que inspiram, pessoas que me levam para frente, que me motivam, mas eu preciso também pegar na mão muitas vezes de outras pessoas e ajudar outras pessoas. ajuda E outras essa pessoas. é a lei, né? Sim, Eu acredito muito nessa questão de para que a minha prosperidade venha, eu também tenho que, né, isso, saber olhar para todos os que estão ao meu redor, de uma certa forma, né? justamente. É o que eu chamo de transbordar, né? Isso, Eu acredito muito que seu conhecimento, você não pode pegar um copo desse aqui, o copo, você bota o conhecimento aqui e tapa ele.
O seu conhecimento que as pessoas vão lhe ensinando, ele tem que chegar ao ponto de transbordar e que outras pessoas que estejam aqui sejam impactadas com isso, Beneficiadas também. beneficiados com isso, né? E viramos a chave nesse período. Hoje, como eu disse, eu tenho pessoas para dar esses feedbacks a mim e eu constantemente eu tenho consultoria dentro da minha empresa, procurando conselho com pessoas, procurar conselhos com pessoas que sejam exemplo naquela área, que saibam dar conselhos informativos, sugestivos, né? Sim. Porque tem conselho informativo, você dá baseado em informações. Tem gente que eu posso te dar um conselho, eu costumo sempre comparar um conselho informativo com um conselho de sugestão. A pessoa vai dar um conselho informativo, ela vai dar baseado em dados. Às vezes você vai dar uma sugestão, posso te dar um conselho, ele vai dar de acordo com a crença dele. Sim. E diga aí, se tu chega para uma pessoa que nunca empreendeu e vai pedir um conselho de empreender. Sim. Posso dar um conselho? Não vá, não. Claro que ele vai dizer. Ele nunca fez aquilo. Ele nunca Aham. empreendeu na vida dele. Então ele não tem exemplo para dar. Essa mini pizza ali, essa caixinha de mini pizza, eu tenho um cara, Carlinhos do Rede Mais, ele é um comprador que eu digo a ele que ele é o pente fino. Talvez lá atrás eu não tivesse capacidade de sentar com ele e ouvir o que ele diz. Mas depois de Ana Nery, depois de várias pessoas que me dão feedbacks que querem meu bem, Sim. eu costumo dizer que as pessoas que querem seu bem, elas lhes dizem a A verdade. verdade. A verdade. Independente de que se aquilo vai doer ou não. Se vai doer ou não, porque é melhor você ter a verdade, doer agora e lá na frente sarar, do que você ir se auto-enganando e acumulando a dor, que lá na frente vai ser uma dor muito maior. E que você não vai poder resolver. Não tem Porque como. muitas vezes você não enxerga aquilo, Isso. né? Então como é que você vai resolver aquilo que você não sabe, né? Que Vira, você não está enxergando? vira uma bola de neve e lá Isso. na frente é um impacto muito maior, né? Eu levei essa caixinha para ele. Eu não vendi esse produto a ninguém antes de passar por Carlinhos. Eu disse, Carlinhos, meu amigo, você tem como me receber aí no seu escritório? Porque eu quero levar essa caixinha para você passar o pente fino nela, dizer que se eu consigo vender a ele, eu consigo vender a qualquer pessoa. Ele tem um olhar clínico e é verdadeiro comigo. Olha, João, isso aqui, esse ponto, só um minuto, Carlinhos, deixa eu anotar. Peguei meu celular, vai dizendo, esse ponto, esse outro ponto aqui, isso aqui você precisa melhorar nisso. Eu já levei um produto para ele que eu fui com meu sogro, numa saca, com um rótulo em cima, e ele pegou assim, olhou pro meu sogro, chega, ficou, até hoje meu sogro fala. Ele pegou o produto e disse, macho, isso aí não tem capacidade de vender aqui não. Na hora foi uma pancada tão grande, inclusive foi esse pastel pré-frito, que hoje está nessa bandeja. Eu levei ele num saco com um rótulo em cima. Disse, não, isso aqui eu não tem como vender não, cara. Esse produto não tem beleza de nada. Eu Não tem saí de lá, atrativo. eu saí de lá arrasado, mas sempre com aquela, o que é que eu posso fazer para melhorar? Procurei uma consultoria, né, um especialista em comunicação social e junto com a nutricionista, com a engenheira em alimentação, e a gente desenvolveu esse produto com a gramatura correta, com as cores e a embalagem que consegue conectar com o meu público. Perfeito. Então, eu sempre tenho isso. Pessoas que digam a verdade. Cheguem para mim e eu procuro essas pessoas. Seja uma pessoa de imagem, de imagem, seja uma pessoa do desenvolvimento pessoal, de contabilidade. Eu, Ana Nery, Ana Heloísa, isso aqui faz esse preço. Vamos me ajudar? Calcular o preço adequado, né? Porque você E tem isso, ferramentas para isso. exatamente. E olhe, eu digo muito, sabe, Joaldo, que muitas vezes a gente vai empreender, as pessoas vão empreender, e eu digo muito isso. Certamente você já me ouviu falar isso, e muita gente já me ouviu falar isso. Vender, todo mundo vende. Mas ganhar dinheiro não é todo Isso. mundo que é capaz de ganhar. Sabe por quê? Porque às vezes não calcula o preço de forma adequada. Justo. E às vezes você está indo de ladeira abaixo com a sua empresa por causa de um preço mal calculado, Sim. né? E isso faz toda a diferença no seu negócio. É preciso ter beleza, é preciso ter sabor no seu caso, mas é preciso ter margem de lucro para poder ganhar dinheiro, né? E Justo. fazer a coisa acontecer. Porque todo negócio só vai para frente se tiver mais de lucro, porque não é filantropia, né? Não é uma instituição de caridade. Justo. É preciso ter margem de lucro, né? Né? E quem entende de margem de lucro, esses dias eu estou com uma consultoria lá em gestão, ela disse, olha, faturamento é vaidade, lucro Isso, é sanidade. perfeito. Eu gravo muito isso que as pessoas dizem. Se fizer uma palavra a mim, eu tenho um amigo que é Bitamar, ele me dizia as palavras e eu gravava, guardava para mim. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade.
Exatamente. É lucro que eu preciso. Então, se eu preciso de lucro, se eu preciso precificar da maneira correta e eu não tenho as ferramentas corretas, eu Vão sei buscar quem? produzir, ah, eu digo, não é importante, você não precisa saber. Tendo o telefone de quem sabe, já tem um meme na internet, É, né? Tendo o telefone de quem sabe, eu não sei gravar vídeo não. Então, chama um cara que sabe. Tem alguém isso. que saiba. Agora, tem que ter humildade para reconhecer, cara, eu Perfeito. não sei de tudo e nem preciso saber, né? Ronaldo Fenômeno é um grande investidor. Ele é um ótimo jogador de futebol, mas ele tem pessoas que investem para ele. Então, no que eu sou bom, eu vou mirar e fazer. No que eu não sou, chama pessoas para fazer com você. E tem muita gente disponível a ensinar. Eu Isso. percebo que as pessoas. O Carlinhos, ele me recebeu com um amor tão grande, cara. Né? Você, quando eu mando uma mensagem, Ana Heloísa, eu percebo que você se preocupa. Vamos precificar, vamos fazer o preço Isso. da maneira correta, porque você sabe todas as ferramentas, estudou para isso, né? Isso. Vive nisso. Então, você sabe, você ensina com amor, ajuda com amor. As pessoas estão abertas a ensinar com amor, desde que você esteja com o coração aberto a aprender com amor também, Exatamente. né? E aí, você fez o Empretec, Fiz o Empretec, foi esse curso que a Ana Nery apresentou. isso, fiz o curso, chorei muito nesse dia lá. Quando eu consegui preencher o livro lá dos selos, eu chorei demais. Porque eu saí de casa dizendo à minha mulher, porque ela é efetiva, e na mente de efetivo, o bom é ser efetivo, Ser ser concursado. concursado. Então, e ela tem razão, porque eu digo É o que olhar é o dela, olhar né? dela para aquilo. Eu disse, olhe, se eu chegar lá e nesse curso lá que eu for fazer, eu descobri que eu não sou empreendedor, eu pego esses livros que eu estava estudando para fazer o concurso da polícia. Uma luta tão grande que eu não sou muito bom de. Eu acho que eu tenho. Eu não consigo focar na leitura, eu tenho essa dificuldade. E eu estudava, e aquele conteúdo não entrava muito na minha cabeça. Eu disse a ela: se eu fizer um Empretec e lá eu descobrir que eu não sou empreendedor, eu só sossego quando eu passar nesse concurso. Esse livro aí eu vou agora também. Seria seu ultimato. Isso, seria. Lá o Empretec foi a decisão, diga, é meu ultimato. A Eu, cartada a final. cartada final. Agora também tá sendo. Se eu descobrir que eu sou empreendedor, eu taco fogo em tudo. Eu não quero Os nem livros. no livro lá para estudar para o concurso da polícia. Eu não quero nem saber mais de livro. Quando eu saí de lá, eu chorei porque eu me vi muito naquele treinamento. É um treinamento que eu digo, você quando sai de lá, você fica querendo pegar todo mundo, ó, vou fazer um Empretec. Você é empresário, faça um Empretec, faça um Empretec. Mas é isso, busque conhecimentos dos Sim, comportamentos empreendedores, né? isso. Porque você precisa desenvolver as habilidades. Como Desenvolver eu as disse, tem, habilidades. tem, tem pessoas que já nascem com essa característica nata de empresário, Sim, porque você vê que existem pessoas analfabetas aí que cresceram e deslancharam no mundo, são gigantes. porque eles têm essas características. Mas quem não tem e deseja empreender, precisa buscar aprimorar esses conhecimentos, buscar aprimorar essas características, esses comportamentos empreendedores, Sim, né, para que possa deslanchar cada vez mais. justo. E lá no Empretec você se vê muito. Eu me vi muito. Cheguei, falei pra ela, lá durante o período é meta, 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 né? Você sai de lá Isso. com a cabeça meta, 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 meta. Eu não sabia nem o que era meta. Não me via daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que eu vou estar? Eu dizia, e se eu lá sei se eu vou nem estar vivo, mas aí você vai lá e se encontra vivinho da Silva, sem nenhuma meta, do mesmo E sem jeito, nenhuma e sem realização. nenhuma realização, né? Então saímos de lá com meta, e de lá eu tracei minha primeira meta, que foi um desafio gigante de construir a minha casa. E sem nada, você sair de lá quebrado, sem nada, sem dinheiro, só os R$ 700 que eu tinha. Eu só tinha esse mesmo para fazer, né? Só tinha esse dinheiro mesmo para fazer, que foi R$ 700 no tempo o curso, o Empretec, mas eu já saí de lá já decidido. Eu sou empreendedor, eu preciso melhorar minhas habilidades, alguma coisa, por exemplo, lá na questão de comprometimento, meu amigo, eu me vi todinho ali. A gente é muito de dar desculpa. Não foi porque é, não foi porque aconteceu alguma coisa aqui, mas Só botando a culpa do só outro, botando a culpa nas no outro, na circunstâncias. circunstância. Ah, o material chegou tarde, eu não consegui entregar. Então, comprometimento era uma das coisas que eu pouco tinha, e é uma habilidade que todo empreendedor deve ter. Precisa ter. Eu aprendi também com o Fernando, que é o Sargento Fernando, é um militar, e ele diz: a hora é a hora. Antes da hora não é a hora, depois da hora não é a Já hora. passou. 8h30 é a hora. Se foi 8h30, então 8h30 você tem que estar. Então, comprometimento. Lá eu me vi muito. E foi de lá que eu comecei a empreender, agora de maneira mais assertiva, planejando, né? A maioria das pessoas no Brasil, elas constroem um prédio,
o maior prédio do mundo, ele levou mais tempo para ser Do que planejando do que ser executado. No Brasil, a gente leva mais, mais tempo executando do que planejando. E acha que planejar é perca de tempo. Às vezes tu perfeito. para 1 hora para planejar e tu ganha 8 Lá na frente. lá na frente. Durante o dia, tu para um dia para fazer um curso, tu ganha um ano, né? E as pessoas não, Exato. eu não tinha esse olhar, eu não tinha esse olhar para isso. É uma perda de tempo, para quê? E muitas vezes, para parar, eu também fiz o Empretec, eu fiz na mesma turma que Joaldo, Sim, né? foi mesmo. A gente Não fez, foi? Fez... inclusive, A gente participou de um mesmo grupo do lá mesmo do. grupo da empresa. E é interessante que, assim, é, se você parar para ver, muitos empresários dizem, eu não tenho uma semana, porque esse curso, a duração é uma É uma semana, semana. é intenso, mas muitos empresários dizem, eu não tenho uma semana do meu negócio para mim mesma, né, como Sim, empreendedor. Só que se você ganha muito mais lá na frente, isso. né? E às vezes as pessoas não querem parar para estudar, não querem parar para aprender, não querem parar para fazer um curso, para ouvir, enfim, não querem Sim, se aprimorar, né? para fazer um planejamento, Isso. né? Para estudar, para procurar alguém que saiba. E fiz o Empretec, comecei a empreender de maneira mais assertiva. E eu conheci em Natal um rapaz chamado Neto, que é um empresário, um visionário de Acari. A gente, quando sai do Empretec, a gente não sai com a mesma visão. A gente não vê com os olhos, a gente vê com a mente. É E na verdade. minha mente, o que é que eu tenho? Crenças. E essas crenças, elas foram construídas na infância, de 0 a 12 anos. Então você constrói as suas crenças e você começa a ver o mundo de acordo com o que lhe foi sugerido. E lá na frente, quando eu fiz o Empretec, pronto, da hora que você sai da sala, você já não sai, um monte de crença você já eliminou ali, já ficou naquela sala, Ficou para já trás. ficou para trás, já ficou para trás. Então você já sai com outra visão. Conheci Neto, ainda tinha um carrinho de coxinha aqui e fazia faculdade em Natal, fiz um bom período de psicologia. E lá, eu estudando lá, eu conheci Neto, fui fazer um bico na pastelaria dele e Neto vendia aqui coxinha, era corrida a vida. Estudava em Natal e fazia um bico na pastelaria de Neto. E Neto, um visionário, ele e a esposa dele, são dois visionários. Quando eu passo para Acari, eles moram em Acari, eu entro lá. Eu passei um dia desse, meio dia com eles, ouvindo, porque a visão deles é gigante. Por isso que a gente precisa ter pessoas É isso. mais capacitadas do que nós ao nosso redor, para que a gente possa aprender com essas pessoas, Sim, né? Então é preciso estar no meio de pessoas no boas. meio de pessoas boas, pessoas que visionários, né? Isso. Eles dois são dois, eles conversam a mesma linguagem e ele pegou e investiu na parte. Ele disse para mim um dia, Joaldo, tu tem um potencial que nem tu sabe. Os cara, então me diga, pelo amor de Deus, porque Mostre isso. eu venho sofrendo, mas eu tô no caminho neto, agora eu tô mais aberto a aprender, porque antes do Empretec eu não estava aberto a aprender não, eu era o dono da verdade absoluta, não, eu sei de tudo, eu sou o tal, Eu me resolvo. eu me resolvo. Se eu tô assim, mas depois eu já saí com o coração mais aberto ao aprendizado. Então me diga, Neto, eles fazem o seguinte, eu vou investir numa pastelaria, tá lá até hoje, no centro da cidade, no centro de Natal, ele pegou 80 mil reais, abriu essa loja de centro para lá, você com a sua habilidade, seu conhecimento, use ele, e aqui metade é meu, metade é seu. Foi um investidor anjo, como chama O investidor anjo, né, ele que chama no investiu em mercado. mim. Porém, quando chega bem pertinho, eu não passei uns 2, 3 meses, a pandemia chegou. Mais um problema. Mais um problema. Só que eu já tinha saído do Empretec, já tinha aprendido muita coisa, daí onde todo mundo estava vendo dificuldade, eu estava procurando a oportunidade. Perfeita. Para onde é que está indo? Porque o dinheiro, ele está circulando. Tá. E ele não para de Ele não para de circular. circular, ele pode mudar de posicionamento. Isso. O negócio, ele pode mudar de posicionamento também. Possa ser que daqui uns dias um delivery ele não funciona com tanta com tanta ênfase. ênfase como está funcionando hoje. Não sei, mas ele vai funcionar para algum canto. O Isso. comércio ele vai. Aí eu já olhei. Para onde é que eu posso ir? Para onde é que parei? Se é de eu me preocupar com a dificuldade, porque quando tu tá preocupado, tu tá E estressado, a tua você não mente não consegue raciocina. raciocinar. Não, não. Ele não consegue pensar. Sua mente ela se fecha. Então, respirando, para onde é que tá indo? Eu vi que tava uma oportunidade, tava no delivery. Sou da área de pastelaria, da área de panificação, criei um delivery de pizza em Tangará. Todo mundo em casa, na Todo pandemia, sem mundo em sair de casa, casa. com medo, e eu digo, eu vou entregar pizzas a eles. Eles vão ter que comer em casa, né? Eles vão pedir alguma coisa para comer. E devido à ansiedade do pessoal no período da pandemia, eles estavam comendo muito, né? E pediam muito. Então, eu abri um delivery de pizza em Tangará. E na pandemia, que era o período lá atrás
que de dificuldade de eu fechar as portas foi o período que eu mais cresci. Olha aí. Abri um delivery de pizza em Tangará, abri um delivery de pizza aqui em Santa Cruz também. São duas cidades que, como eu tô no meio, Santa Cruz é no meio, Ponta Tangará e eu moro em São Bento. Então, nessa passagem, passando para Tangará, eu digo, rapaz, dá para abrir um delivery de pizza aqui. Estudei a concorrência. Então, nesse período, aí foi que eu comecei a ganhar dinheiro. Lá de lá, eu comecei a ver as coisas, as oportunidades, eu comecei a produzir e aprender devido ao Empretec, né? Então, já começou, as coisas já começaram a Melhorar. melhorar. Abri o delivery de pizza aqui, e nesse delivery de pizza, durante esse período, apareceu outras pessoas já saindo da pandemia, começaram a abrir, tá aqui, comida para pegar e levar, Sim. né? Não sei nem o nome, mas é pegar e levar. E um cara abriu a bodega do pastel, que hoje são gigantes, e me procurou. Tem como você me fornecer pastel? Eu não estava produzindo pastel, eu estava só produzindo pizza para fazer para os delivery. Tem, vou criar uma maneira de produzir para você. Ele abriu uma pastelaria em Natal, da bodega do pastel, e eles foram, eu fui o primeiro fornecedor deles. Hoje os caras estão gigantes, graças a Deus são meus amigos, né? São meus amigos de infância, na verdade, e tão gigantes, mas aí eu comecei a entregar para eles pastel. E da bodega do pastel, muita gente ia lá, quem é o seu fornecedor? Eu tenho muito cuidado com meus produtos. Eu costumo trabalhar com matéria-prima de qualidade, fazer um negócio Boa. acontecer boa. Comecei a entregar para a bodega do pastel e outras pessoas começaram a procurar lá na bodega do pastel meu contato e eles davam meu contato. Daí começou a abrir o leque de clientes. A De clientes. distribuição A começou a distribuição aumentar. começou a aumentar. Eu digo, pronto, então já é para aqui. É para onde a gente tem que pegar o feeling das coisas. Se tá indo para cá, segue o caminho. Se ele migrou para cá um pouquinho, pega o caminho Vamos também. também. Vamos também. A gente tem que dançar conforme a Pra música. música. E começaram a pegar pastel comigo e começaram a crescer. Hoje ele tem 6 unidades. Futuramente eu acredito que eles vão franquear. Ele já tem a fabricação própria, que é do lado da minha fábrica, né? Uau. A gente sempre se ajuda. Os caras da bodega do pastel, máquinas, eu vou estudar máquinas fora. E para você ver, tem tanta gente com medo de concorrência, né? Eu não tenho, não. Tem tanta gente com medo de concorrência e bota muita culpa no concorrente. Sim, Mas olha como a gente pode unir forças, né? pode, sem dúvida. Eu tenho na minha mente o seguinte: o Brasil tem quantos milhões de habitantes? O Rio Grande do Norte tem quantos? Isso. As pastelarias de Tangará, tudo não dá conta de fazer pastel para esse povo, não, Para gente. todo mundo. Se ele tem um público e eu não consigo pegar o público dele, nem preciso nem competir com ele, eu pego outro público. Existem várias faixas de público, né? Então hoje a gente se dá muito bem. Eu fui olhar uma máquina de fechar pastel em Maringá, trouxe para eles a proposta dessa máquina, que é muito bacana. Então, para outras, e foi deles, eu sou muito grato a eles. Sim. Eu digo, já hoje eu mandei um áudio para dois deles lá, que são muitas pessoas. Cara, eu sou muito grato a Deus e ter apresentado vocês, porque Botar pessoas certas na botar as vida, né? pessoas certas. Meu crescimento, se eu tô onde eu tô hoje, vocês foram umas pessoas, Uma das portas. foram uma das portas. Neto foi uma porta, né? O Rei Mais foi uma porta. Então aí a gente começou a crescer. E isso também é algo muito importante no mundo do empreendimento, no mundo dos empreendedores. Ser gratos a quem abriu as portas. Justo. Porque se a gente tem essa gratidão para as pessoas, essa gratidão ela retorna para nós, né? Então isso é muito importante. Tudo volta. Tudo volta. Tudo volta, até as palavras, elas retornam. Então, as suas ações, muito mais. Se a sua palavra retorna para você, imagine suas ações. Isso. Então, muita gratidão a eles. Eu comecei a crescer devido a eles. E depois que eles montaram a estrutura deles, né, eles falaram comigo que precisava franquear, criar franquia. E uma franquia ela só tem credibilidade se ela tiver a fabricação própria. Sim. E eu me disponibilizei, cara, pelo que vocês me ajudaram, eu estou pronto a me ajudar, a ajudar vocês com o meu conhecimento. E até hoje, se eles precisarem de alguma coisa que esteja ao meu alcance, eu tô aqui. A todas as pessoas que me ajudaram, Isso é essa muito questão, importante. eu era muito ingrato, então eu mudei essa palavra, agradecer a todo mundo, a todas as pessoas que me ajudaram. Porque o ingrato, as pessoas ajudam ele e ele não consegue ver. É O verdade. cara ajuda ele e ele não consegue ver E que não ele está consegue nem ajudando. crescer. E não consegue crescer. Porque se não consegue ver, não consegue crescer, né? Então, é a gratidão, agradecer, sou muito grato a eles. E esse crescimento se deu porque eles foram uma das portas que abriram, Neto foi porta, e assim a gente começou a escalar. Aí foi daí que eu vi, pô, tá pra cá. Vou Vamos come- distribuir Vamos, pastel. vamos distribuir pastel. Aí eu comecei a pesquisar embalagem,
mirei só no pastel. Os 2 delivery de pizza eu fechei e Sim, mirei só no pastel, porque eu acredito muito que quando tu tem um nicho, quando tu tem um produto, tu mirando nele, tu tem como fazer a melhor embalagem, tu tem como fazer o melhor produto, a melhor operação, ter a melhor operação e funcionar, escalar, né? isso. Aí mirei nas embalagens, mirei na logística e tinha, eu fazia massa, eu fazia tudo praticamente. Então, chamei meu irmão, minha cunhada, que trabalha comigo até hoje, e comecei a contratar gente. Hoje a gente tem 14 funcionários. Olha aí. Lá de trás, quando a gente começou com 47 salgados. Hoje a gente chega a produzir em média por dia 8.000 pastéis. Uau, é pastel. É pastel. E a gente ainda não dá conta de atender o mercado todo. Eu Ou só tenho seja, ainda tem potencial de crescer muito muito mais. mais, muito mais. O mercado está aí, amplo, gigantesco. É mirar nele e não desistir. E não desistir. Isso. Joaldo, olhando assim para a sua história, né? Sim, Você olhando para tudo isso que você contou, que com certeza você olha para trás e você não vê as suas. Você utilizou até a palavra assim. Eu falei, não foi? sim, Você usou essa expressão. E muitas vezes olhar para trás e ver eu falei, isso foi difícil, esses momentos foram difíceis. A gente não vê algo como que nos prende, mas pelo contrário, como você disse, se vier qualquer coisa, eu sou capaz de superar porque eu já superei coisas piores. justo. Qual o seu maior aprendizado com tudo isso? Meu maior aprendizado com tudo isso é o que que eu digo que eu tirei como aprendizado? O meu maior aprendizado foi ser grato, persistente e resiliente. Meu maior aprendizado durante essa trajetória foi essas 3 coisas. A gratidão, ela tem um poder muito forte. Seja grato por tudo, por todas as pessoas que lhe ajudaram com mínimas coisas, nem que seja com a palavra. Que Sim, ajudar, às vezes você mira em ajudar só financeiramente. Não, ajudar não é só financeiro. Às vezes uma palavra tira você de um labirinto. sim, Ser grato, verdadeiramente grato. Ser persistente, que eu falei insistente e persistente. Persistir é sim. diferente de insistir. Então, persistir, persista. Faça diferente, mirando no resultado que você quer. Se você fizer a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Mas se você fizer diferente e ser resiliente, ser adaptável. Era muito cabeça dura, né? Eu precisei, não, moda, amolece essa cabeça. Ser muito cabeça dura, tem que ter resiliência, porque o mundo, ele não é como a gente quer que ele seja, ele é como é. Isso. E a gente tem que se adaptar a ele. Então, até um livro, né? Eu esqueci agora o nome dele, mas ele fala sobre essa questão da resiliência, que quem sobrevive mais nem é o forte nem é o fraco, é o adaptável, o Perfeito. que melhor se adapta às As circunstâncias. circunstâncias. Porque veio pandemia, veio as E circunstâncias e você foi se se adaptando. adaptando, Porque se, João, vamos dizer assim, se o mundo tivesse encontrado Joaldo ante a pandemia, tivesse encontrado Joaldo naquela primeira circunstância, talvez você não tivesse dado o seu boom nesse momento, né? talvez eu tivesse surtado, né? Não aceitado tudo aquilo, não precisa ser, porque às vezes a pessoa é muito disso, de querer as coisas do jeito que a gente quer. E não é assim. E no tempo que a gente No quer. tempo que a gente quer, da forma que a gente quer. E não é. A vida é real. Ela muda de direção, ela muda e é você que tem que se adaptar a essas circunstâncias, né? Então esses foram meus 3 maiores aprendizados: persistência, gratidão e resiliência. A gente já falou sobre esse termo, mas se você pudesse pontuar, qual foi a sua virada de chave? A minha virada de chave lá foi nesse momento. Eu costumo atribuir isso e ser muito grato a ela, Ana Néria. A minha virada de chave foi naquele momento, lá conversando com ela, que ela fez essas 3 comparações. Então eu já agradeci, já mandei mensagem para ela e hoje quando ela chega lá, eu sou muito grato à Ana Nery por essa virada de chave. Ela conseguiu é, abrir minha mente com as palavras e virar a chave. Dali para frente, Para eu de costumo fato dizer, começar a dar a sua se partida. hoje o pastel não der certo, eu faço din-din, vendo din-din e vai dar certo. Se não Perfeito, der certo o din-din, eu vou vender água mineral no sinal e vou fazer meu salário. perfeito. O que não der certo de uma forma, dá de outra. Mas, como digo, se movimenta, o mercado se Se movimenta. movimenta, exatamente. E aí, se hoje,
Imagine você aqui hoje, Sim. olhando para Joaldo lá de 2000 e quanto? 2010, não, até 2000, 2015, 2014. pronto. Se você olhasse para Joaldo hoje, lá daquele passado, olhando para ele como se fosse, claro, outra pessoa, né? O que é Sim. que você diria para ele? Eu diria a ele Vai se encontrar essas com a três Daniele lá. coisas. Cara, vá lá onde tá a Ana Nery, que se você for se lastimar no nosso popular, ela vai dar um boom, uma pegada das. Eu diria pra ele, cara, seja grato, que as coisas vão começar a dar certo. Seja mais persistente, deixe de ser insistente, deixe de querer as coisas a todo custo da sua maneira. Persista, faça diferente, que você tem resultado diferente. E seja resiliente. Eu ia lá e dizer aí, cara, seja resiliente, abra sua cabeça. Você não sabe de tudo e nem você precisa saber. Você precisa fazer. Você não precisa saber de tudo, não. Tenha resiliência. Seja adaptável com as coisas. Eram esses três conselhos que eu ia dar a ele. E agradeça. E comemore. Agradeça e comemore. Vibre. Conquistou, vibre. Ótimo. E hoje, olhando aqui para seus produtos, nos apresente aí seus produtos, né? Você tem o pastel que você falou, a mini Isso. pizza. Como é que tá a sua distribuição? Vamos lá. Os pastéis da Bíblia a gente trabalha com linhas, né? A gente distribui esse pastel aqui, que é o congelado, a gente distribui ele para as O da sacolinha. isso da sacolinha para as padarias. Ele é a linha que a gente chama de coquetel, né? É petisco que para servir em aniversário. Que ele é pequenininho. Pode pegar. Esse aqui. Ele é pequenininho, pastel com 20 gramas, né? O pastel tem mais ou menos 20 gramas. Então ele é ótimo para coffee break, né? Sim. A gente distribui ele nas padarias, né? A gente começou com a sacolinha, hoje já está personalizado, o negócio vai mudando, né? Então Isso, ele isso. é a nossa linha coquetel. Eu tenho a linha lanche. Qual é a linha lanche? Eu não trouxe ele aqui porque ele é o maior. Aquele pastel que você come em Tangará, Sim, eu sim. considero ele como a linha lanche. A gente trabalha mais de 13 sabores dele. A gente tem uma diversidade muito boa de sabor. E a gente distribui eles para lanchonete, para padaria também. A pessoa vai abrir uma pastelaria em Natal, né? Não sabe de nada. Me procure Joaldo. Eu dou todo o suporte a ele, desde o meu cliente, ele tem o suporte da abertura, o conhecimento que eu tenho, eu uso com ele na abertura, na aquisição de equipamentos, ele vai procurar os equipamentos, para ele procurar o equipamento certo. Já aconteceu do cara comprar uma fritadeira por R$ 3.000 na Errado. verdade ele precisava de uma de 350 para começar. Então eu dou esse suporte a ele e durante a trajetória do negócio dele eu tô lá, auxiliando, dando Ensinando suporte, até a fritar o pastel. ensinando a É uma fritar. verdadeira mentoria. Isso, eu dou uma mentoria para ele abrir a pastelaria e monitoro. Quinzenalmente ou semanalmente eu estou em Natal olhando se eles estão fritando da maneira certa, se eles estão com alguma dúvida, está acontecendo alguma coisa, então eu dou todo o suporte. Eu estou ali com um cara na linha lanche que é mais para pastelaria. Esse aqui é a linha coquetel que vai mais para padaria, para buffet, para hotéis, então não precisa de um suporte tão grande, mas a Sim. gente sempre está disponível. Esse lá, esse Deixa eu ver se eu pretinho lá, você consigo. consegue pegar? Isso aqui é a linha que a gente chama pré-frito. É um pastel que ele já vem pré-frito, pré-pronto. Essa embalagem é forneável, é só tirar ela, tirar aqui, tirou a tampa, joga no forno ou airfry com a embalagem. Com a embalagem mesmo você Isso, com a pode embalagem fritar. mesmo. 8 minutos esse pastel está pronto. É bem prático, ele já vem pré-pronto, né? A nossa linha pré-frito. A gente tem ele em dois sabores. Isso aqui é mais para supermercado também, né? As mães que vai levar os filhos na escola, É, a minha o filha o é, lanchinho, né? ela é fã. E esse outro aqui, eu acho que eu consigo pegar. Isso aqui é um produto que a gente lançou agora. São Olha as aí. mini pizzas Habib. Também para supermercado. É ideal para um lanche rápido, né? Ela já vem pré-pronta também. Eu acredito muito que isso é a tendência A dessa a modernidade, né? As pessoas modernidade, querem algo prático, algo né? prático. E é isso que a gente tem que pensar no nosso cliente, no nosso consumidor. Sempre Sim, pensar em como melhor eu vou atender ele nas isso. melhores circunstâncias para favorecer Para a favorecer. praticidade para o meu cliente, né? Praticidade. Aqui é um produto rápido, vem todo separadinho, né? Em todos os redimais você consegue encontrar esse produto. Isso é um lançamento, mas está dando muito, muito certo, graças a Deus. É as mini pizzas Habib. Eu tenho essas três, quatro linhas, na verdade. Linha lanche, a linha coquetel, a linha pré-frito, que é um Sim. petisco, né?
e essas mini pizzas. E a mini pizza, ela frita também do mesmo jeito do Do pastel. mesmo jeito do pastel, é fry, micro-ondas ou forno. Esse daqui vai pro micro-ondas, esse aqui não. Certo. Mas ele tem todas as instruções aqui, né? Esse aqui vai no micro-ondas, 1 minuto no micro-ondas. Só para você ter ideia como é rápido. Rápido. Calculamos, procuramos ver no estudo, junto com o pessoal da minha equipe, Com né? muito teste, com Isso, com muita muito teste. paciência, né? Justo, a gente já está em teste novos produtos, Olha né? aí. Vem massa de pastel para vender por aí pelos mercados. Olha aí. É Que o maravilha. novo lançamento que a gente vai lançar, está em fase de teste, porque para fazer o teste a gente precisa da engenharia e alimentação, a nutricionista da gente lá, para estar observando a validade, os E existe um produtos, a investimento ali por qualidade. trás, né? Porque Isso, muitas vezes o empresário ele não está disposto também a investir, porque você tem que investir tempo, dinheiro, né? Toda a sua dedicação. o tempo, dinheiro, toda a sua dedicação e acreditar. Esse Isso. produto aqui, ele tem uns 2 anos no mercado. Gente, até as pessoas que trabalham comigo não acreditavam que esse produto ia dar certo, mas na minha mente ele ia dar. Olha aí. Eu tinha na mente, ele vai dar certo. Eu só preciso encontrar O jeito o certo. jeito certo de vender ele. Então, quando eu achar o jeito certo de vender ele, eu vou achar o jeito certo de produzir. Produzir eu já sei, então tem que achar o jeito de vender. Então, é acreditar, é investe tempo, investe dinheiro, tempo, mas acredita. Dedicação. Acima de tudo, acredita. Porque se tu não acreditar, no primeiro tombo, no primeiro Mas, não, mas eu tu vejo muito abandona. isso, sabe? Eu vejo que muitas vezes o empresário nem ele acredita no comércio dele, nem ele acredita no produto dele, nem ele acredita que ele vai ter muito sucesso, né? Porque está sempre culpando o meio, O né? meio, Mas é justamente. preciso isso, é preciso dedicação, é preciso esforço, sobretudo, Sim, né? E acreditar que vai dar certo, né? Acreditar que aquele seu sonho vai de fato deslanchar e ter muito sucesso. ter a imagem na mente. Isso. Eu costumo construir tudo que eu vou construir vai ser executado. Primeiro ele precisa ser criado uma imagem na minha mente daquilo, sobre aquilo. Acredite, tenha aquela imagem bem forte, vai dar certo. Se visualize já naquele lugar que você quer, com aquele produto lá. Eu já conseguia ver meus produtos no estande do Rede Mais sem nem estar lá. E eu já lá Fantástico. imaginando, ó, o meu produto aqui do lado desse, como ficaria bacana, vou criar e vai estar aí. E com 1 ano, 2 E anos, com a cara, com a coragem, foi com a lá cara e a e muita coragem. determinação e tá aí, conseguiu. Graças a Hoje Deus. você distribui para Santa Cruz, para onde mais Isso. tanto? Eu distribuo para 20 lojas do Rede Mais. A gente está em Santa Cruz, está em Parnamirim, vai até Macau, São José do Mipibu, No estado inteiro. no estado inteiro. Aí entramos no Supercop agora e estamos com uma parceria que nesses dias a gente está fechando um contrato com uma empresa gigante, né? Isso vai ser também, como é que eu digo, outro passo da nossa empresa. A gente vai passo a passo e esse vai ser um passo, está sendo um passo. A gente está fechando a negociação com a empresa gigante que ela vai ser distribuidora oficial do nosso produto. Perfeito. A gente está só esperando concluir para a gente divulgar, né? Vamos, Aham, vamos concluir os trâmites para a gente exatamente. divulgar. Vai ser nossa distribuidora oficial. Mas é isso, né? Olha como é fantástico, né? A gente ouvir histórias que inspiram, né? Resultados de sucesso, resultados que inspiram, que motiva a gente a querer. Poxa, deu errado? Vamos tentar de outra Tenta de forma, outra né? forma. Se tá por esse caminho não tá dando certo, vamos ver o que é que eu posso fazer de diferente. Vamos ver o que é que eu posso mudar na minha rota para que eu possa crescer cada vez mais, né? E esse é um dos grandes objetivos desse podcast, né? Mostrar para você que está em casa, mostrar para você que está assistindo, mostrar para você que quer abrir um negócio, porque muitas vezes as pessoas abrem um negócio, e isso não, é cientificamente falando, não é, né? Sim, São as pesquisas que saem. Muitas vezes as pessoas abrem um negócio porque querem estabilidade, porque querem. Você falou uma palavra no início, quando você for empreender, você vai ser mais livre, né? sim, E muitas vezes a gente tem essa, querem a essa ideia, liberdade. de liberdade, porque eu sou empresário, mas as coisas não acontecem assim. Não, Olha aí, você falou que muitas vezes teve que trabalhava em Natal, vinha para Tangará, morava em São Bento, e isso demanda esforço físico também. sim, Mas se você não tivesse passado por tudo isso, você não teria chegado onde chegou. Então, o esforço é físico, o esforço é de estudo, o esforço é financeiro, que teve os investimentos e tal. Mas eu tenho que levar em consideração o ciclo todo, né? sim. E não me cansar no sentido, claro que fisicamente a gente se cansa, mas descansa, recupera, toma o fôlego de novo Isso. para seguir, né? Para seguir em frente. Então, esse é um dos grandes motivos desse podcast. Esse é um dos grandes motivos
no qual me motivou a estar aqui, porque eu quero lhe motivar também a empreender, a ser um empresário de sucesso, a estar aqui também contando essa história, né? A inspirar outras pessoas. Eu acho que a gente precisa deixar nosso legado. Sabe, Joaldo? Sim, E para as pessoas, a gente precisa deixar rastros. Tem um cara que é São José Maria Escrivá que ele diz ser útil, deixar rastro na vida dos outros. E com certeza muitas pessoas deixam rastros na sua vida que você demonstra essa sim, gratidão, e isso é muito importante. Mas quantas pessoas você também tem deixado rastros na vida dela? Rastros positivos, né? Rastros de que essas pessoas também vão lhe retornar, se não já retornam com gratidão, sim, sim. né? De, de, de realmente motivar. Então, inspirar é a grande chave desse podcast. Motivar, Maravilha. motivar, né? Para que vocês. A gente está falando aqui de comida, né? A gente começou com um assunto muito saboroso, muito gostoso, Sim, né? A gente está falando de comida, mas quantos outros negócios? E, sobretudo, eu vejo muitos empresários querendo ir na onda dos outros, né? Ah, eu vou empreender porque está dando certo. Não, você vai empreender diante das circunstâncias. Joaldo tinha as circunstâncias de ser pasteleiro, de dominar a arte aí. Então sim. ele foi diante das circunstâncias dele. E é isso que a gente precisa. É disso que a gente precisa. Pessoas que utilizem os recursos que têm para favorecer o empreendedorismo. Isso é uma área do nosso na nossa vida comercial que você gera renda para você, para os seus funcionários, para todas as pessoas. Isso vai movendo, né, a economia Sim, local. Isso é muito importante, né? verdade. Mas eu estou falando para os empresários que estão nos acompanhando, para as pessoas que desejam empreender, seja lá no ramo que for. E eu digo muito, não importa se você vende balinha ou se você vende carro, porque eu boto essas duas circunstâncias, porque são valores financeiros diferentes, né? Sim, Não importa o que você vende, importa a sua dedicação em fazer acontecer. Como você disse, verdade. se isso não desse certo, eu ia vender água lá No no sinal, final, mas eu ia fazer acontecer. tem que É fazer isso que acontecer. precisa. E qual a mensagem que você poderia deixar para esses empresários? O que eu pedi para você dizer para você, mas deixa uma Sim, mensagem para esses empresários, para essas pessoas que estão nos acompanhando, para essas pessoas que vão assistir esse podcast, para esses empresários que são ou que desejam ser empresários. E tem um detalhe também. Muitas vezes existem empresários que têm medo de mudar a rota, sim, né? Quantas vezes você precisou mudar a rota também? Né? muitas vezes, E né? é isso que a gente precisa também. Se for preciso regressar para poder dar outros passos, que seja, mas que a gente possa fazer, como você disse, com muita dedicação, né? E buscar cada vez mais esses conhecimentos, buscar cada vez mais não desistir. Então, deixe sua mensagem para quem está nos acompanhando, deixe a, uma mensagem inspiradora para essas pessoas. Difícil, mas vamos lá. Eu quero até pegar o filler da sua mensagem, que você disse que eu empreendo no ramo de pastel, mas tem pessoas que querem começar a empreender porque viu que aquele deu certo, né? Ah, contabilidade está dando certo para fulana, então vou empreender naquilo. Vou para isso Vou também. para isso também. E o filler tem que ser naquilo que eu acredito muito, naquilo que você domina, né? Esses dias eu vinha, antes de deixar a mensagem, esses dias eu vinha com um rapaz de Natal, e ele é um ótimo eletricista em Natal, e ele disse, cara, eu queria abrir um negócio. Qual o conselho que tu pode me dar? Como é que tu pode me ajudar nisso aí? Eu digo, que tipo de negócio você quer abrir? Eu queria abrir um negócio no ramo de alimentação, porque o ramo de alimentação para fulano tá dando certo. Só que o cara é eletricista. Eu disse, e qual o conselho que dei para ele e dou para qualquer pessoa que for começar? Cara, dependendo do momento que você esteja, você vai começar por necessidade, você quer empreender, você quer o resultado para logo, para curto, para médio e para longo prazo, que tem que analisar isso Isso, também. o O planejamento que você planejamento. falou. Não, eu quero para curto prazo. Eu quero começar a empreender para curto. E por que você não vai na área que você já domina? Você está trabalhando lá, ele trabalha em Natal, e por que você no final de semana você não começa fazendo bico no ramo de eletricidade? Tem alguém que está precisando do seu Isso. serviço. Então, se tu monta aquilo,
primeiro que tu é o operacional daquele serviço. Então vai ter como você fazer esse serviço de uma maneira melhor, mais eficiente. E Então, aumentar a margem de lucro, porque você não está isso. pagando Até funcionário. então você não está pagando funcionário. Tu vai pegar o filho daquilo ali, tu vai gastar menos energia, porque tem que ser para curto prazo. Você não tem tanta tempo para gastar energia. Então é no que você tem, é no que você já sabe, que você gasta muito, muito menos energia. Diga aí, eu sou pasteleiro, eu quero um resultado para logo, mas eu vou entrar no setor de contabilidade, eu tenho que estudar, tenho que gastar muita energia. No ramo que você Isso. já faz, você já sabe. Então é muito mais simples de empreender começar naquilo que você já sabe. Você gasta menos Exatamente. energia. Ah, mas o resultado é para longo prazo, beleza. Então você pode criar metas e investir no negócio que você tem muito recurso. Tudo depende muito Da daquele momento, da situação, do situação, momento que você né? está. Mas vamos lá, para os empresários, para as pessoas que queiram empreender, que querem começar e não têm coragem. Eu tiro uma frase do meu sogro. Eu sou muito de frases, né? Frase de Ananelli, frase de fulano, eu tenho muito isso. Eu tiro a frase do meu sogro. Sonhar grande gasta a mesma energia de sonhar pequeno. Pensar grande gasta a mesma energia. Então, sonhe grande, pense muito grande, se veja lá na frente e construa pequenos passos para chegar onde você quer chegar. É importante sonhar grande, fazer o que você quiser, mas trilhar, dar passos em direção àquilo que você quer. Persistência. Sonhe grande, pense grande e seja persistente. Se não deu certo por aqui, vá por aqui. Se não deu certo aqui, vá por aqui. Mas não desista, não pare. Se tiver cansado, descansa e continua. É isso aí. Muito obrigada, Joaldo. Eu quero agradecer, né? Foi muito bom estar aqui com você. Foi muito bom poder ouvir mais uma vez essa história. Como eu disse, eu já ouvi outras vezes, e por isso que eu quis trazer para cá, porque eu sabia que ia inspirar. Eu não quero só trazer pessoas que foram numa linha reta. Sabe? Porque às vezes a gente acha que empreender é seguir uma linha reta. Ah, abri um negócio, comecei a vender e já estou tendo sucesso. E não é. Muitas vezes a gente vai, volta, se reinventa, muda a rota, e é isso que a gente precisa. É disso que a gente precisa trazer. Resultados que mostram que, mesmo com as dificuldades, e mesmo as dificuldades do dia a dia, que eu tenho certeza que você não falou nem a metade das dificuldades que você já Ah, passou, né? É muita dor de cabeça, é matar um leão por dia, mas empreender requer arriscar-se, né? sim. Empreender requer correr risco. Né? E você correu seus riscos e tá aí contando sua história. Tenho certeza que depois você vai estar voando cada vez mais alto, né? Com seus novos projetos, com tudo que vem por aí. Mas é isso. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade em aceitar meu convite. Eu só lanço as propostas assim para ele, aí tem um convite para você. E a resposta dele, sem nem ouvir, é top na hora. Já topo. Tá aqui quem tá pronto, né? Então, minha verdadeira gratidão a você pela sua disponibilidade, por abrir a sua vida pra gente, né? Contar a sua história, mostrar a sua empresa, e tenho certeza que assim como você, né? Assim como a mim, que foi contagiado pela sua história, muitas pessoas aí que estão assistindo vão também ser contagiados e inspirados pela sua história de sucesso. Muito obrigada. Então, eu que agradeço, né? Eu agradeço muito pela oportunidade, que também tem sido uma oportunidade de estar contando a minha história. Quero agradecer a você, parabenizar mais uma vez por esse podcast e dizer da minha disponibilidade. Aquilo que eu tenho, o meu conhecimento, que eu puder contribuir, eu estou disponível. Viu? Contem comigo. Que seja para contribuir na vida de outras pessoas, eu estarei sempre disponível. Muito obrigado também. E vou dizer uma coisa, viu? Prove os pastéis Habib, porque é gostoso. Eu vou dizer um que eu virei fã de carteirinha. O de carne de sol com barbecue. É, Ei, eu gostei bastante. Muito bom mesmo. Então, prove. Acompanhe Joaldo também nas redes sociais. Joaldo Moreira. Tem Joaldo Moreira, tem as duas redes sociais. Joaldo Moreira e tem Pastéis Habib. Joaldo Moreira é um conteúdo que eu dou mais exclusivo para pastelarias e no Pastéis Habib é onde lá eu estou apresentando meu produto, os produtos. Pois é, então, muito obrigada. Também conte sempre comigo para aquilo que precisar, né? A gente sempre está trocando figurinhas aí do dia a dia, Sim, né? Então, que a gente possa cada vez mais crescer, crescer e crescer. crescer, crescer. Muito obrigada.